Fala galera, tudo bem? Gonçalo Oliveira aqui e hoje vamos conversar um pouco sobre como a mobilidade ativa me trouxe mais qualidade de vida, salvando meu quadril e acabando com as dores que eu sentia. Eu vou te contar um pouco sobre como eu conheci esse incrível mundo da mobilidade ativa, a mobilidade específica, e se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora e não sabe do que eu estou falando, calma que você vai começar a entender. Bom, eu entrei nesse mundo da mobilidade ativa por acaso, porque eu estava à procura de um curso de mobilidade convencional, que era que eu conhecia, para poder melhorar a mobilidade dos meus alunos, do tornozelo, quadril, ombro, porque era o que eu via, que era uma coisa que a maioria sempre tinha algum probleminha em alguma articulação, alguma dor, e eu queria ajudar eles melhor. Porque só o fortalecimento que eu costumo passar sempre não estava sendo suficiente. Só que aí eu acabei descobrindo algo diferente do convencional. Uma técnica que diminui as dores nas articulações e até acaba com elas. E eu senti isso na prática. A primeira vez que eu fiz uma das técnicas chamada de Peils e Rails, que é uma das técnicas de mobilidade ativa, na hora, a dor do meu quadril tinha dado um alívio e eu conseguia andar naturalmente sem ter aquele sofrimento com a dor. E isso, pra mim, foi sensacional. Aí eu falei pra mim mesmo, né? Isso é muito melhor do que eu pensava. Imagina só como eu me senti na hora que eu acabei o exercício e senti aquele alívio no meu quadril. Na hora, eu pensei, isso pode ajudar muito mais gente, porque eu sei que eu não sou o único que tem essas dores nas articulações. Tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro, são as principais articulações que eu sempre escuto dos meus alunos reclamando de dores. Então foi mais ou menos assim. Eu estava procurando sobre mobilidade, comecei a estudar e treinar para aplicar em minhas aulas e me surpreendi na hora que eu apliquei essa técnica que eu não conhecia ainda, apliquei em mim e a dor no meu quadril ali na hora tinha dado um alívio. E isso para mim foi sensacional porque eu já estava num nível que eu não estava conseguindo pisar direito o pé no chão porque a dor era insuportável. E assim, no meu caso, quando eu fui ao médico, há alguns anos atrás, ele me falou que eu não poderia fazer um monte de coisa que eu fazia antes por causa do meu quadril. E realmente, ao nível que eu estava, já não aguentava fazer mais nada. Eu, como treinei a vida toda, tentei até insistir em treinar e toda vez ficava quase sem andar de tanta dor. Até mesmo em minhas aulas eu já tinha dificuldade em demonstrar o movimento porque eu já sentia em seguida dores no meu quadril. Nas aulas de karatê então eu já nem estava mais demonstrando os movimentos de chute porque era insuportável a dor. Isso porque o meu quadril já estava em um nível muito ruim. Ele já estava ruim mesmo, porque eu não aguentava fazer qualquer coisa, caminhar um quarteirão, eu já tinha que ficar sentado porque a dor era insuportável. E quando eu fiz aquela técnica de mobilidade ativa, mobilidade específica, e eu senti o efeito daquela técnica dando alívio naquela dor do meu quadril, que me incomodava tanto, aí eu já comecei a pesquisar mais sobre essa mobilidade ativa, mobilidade específica, não só para meus alunos, que era o motivo principal de início de eu ter pesquisado sobre mobilidade, mas também para mim, porque eu senti, eu vi na prática que aquilo iria me ajudar também. Essa mobilidade ativa é diferente da mobilidade convencional que vemos hoje em dia nas academias. Você já deve ter feito esse tipo de mobilidade convencional. Geralmente são feitas em treino funcional, cross-training, crossfit, que é uma mobilidade mais global, que utiliza movimentos globais e ele é mais trabalhado na questão muscular do que na articulação. Na convencional, é mais um trabalho de alongamento dinâmico, que é muito diferente da mobilidade ativa, que fazemos força com as articulações. Se você já viu algum vídeo meu treinando, já deve ter visto isso. Bom, mas para entender melhor sobre a mobilidade, o que seria essa mobilidade, mobilidade articular, o que significa isso? É a capacidade que nossas articulações têm de se mover de forma livre e fácil. Ou seja,
Quando você tem uma mobilidade ruim em alguma articulação, como por exemplo no quadril, ela não vai ser muito funcional, eficiente, porque além de te limitar quando você executa algum movimento, como um agachamento, por exemplo, as suas outras articulações vão sofrendo com a sobrecarga, por conta da compensação que geralmente ocorre ali. Aquela dor no joelho, na lombar, muitas vezes ocorre por conta dessas compensações. Você não tem uma boa mobilidade articular, tenta executar um agachamento, mas acaba compensando na coluna, joelho, tornozelo e começa com o tempo a sentir dores na lombar, costas, joelho, porque a sua articulação já não tem mais amplitude e a funcionalidade dela para conseguir executar o movimento de forma eficiente. Isso pode acabar com o tempo machucando as outras articulações e por isso muitas vezes aonde começamos a sentir aquelas dores, incômodos, são nas articulações. E para combater essas dores e evitar isso, é necessário que você treine para aumentar essa mobilidade, essa amplitude das suas articulações, melhorar a capacidade delas de se moverem e fortalecer elas, deixando elas mais resilientes. E na mobilidade convencional, utilizamos geralmente ela para preparar o nosso corpo para uma atividade, aquecendo as articulações nas amplitudes que elas já possuem, diferente da mobilidade ativa, a mobilidade específica, que nela trabalhamos técnicas de força através da contração isométrica para aumentar a amplitude máxima das articulações e outras técnicas para controlar e fortalecer as amplitudes finais delas, aquela amplitude que nós trabalhamos. Quando fazemos esse trabalho com nossas articulações, nós estamos preparando elas para estarem preparadas para receber cargas externas. Porque muitas vezes sofremos também com dores nas articulações joelho, quadril, tornozelo, porque nossas articulações não estão preparadas para receber cargas externas, como por exemplo quando você torce o pé na rua ou quando você faz um deslocamento brusco com o seu joelho e acaba lesionando a coluna, joelho, simplesmente porque suas articulações não são resilientes para suportar esses movimentos. O treino de mobilidade de forma ativa prepara suas articulações para suportar essas cargas externas que suas articulações recebem diariamente, desde cargas simples do dia a dia até situações mais complexas como em um esporte, como futebol, tênis, vôlei. E quando eu conheci esse método de mobilidade ativa, eu já me surpreendi com o resultado imediato que ele me trouxe. Quando eu fiz a técnica de Peils e Rails, que é uma técnica de contração isométrica, que eu conheci na prática fazendo rotação externa de quadril, eu senti o resultado que essa mobilidade ativa pode trazer. Aí eu comecei a fazer um curso para entender melhor esse método. Comecei a estudar mais, treinando mais e comecei a entender melhor como aplicar essas técnicas tanto em mim, como também para os meus alunos. E hoje eu já aplico essas técnicas com os meus alunos de treinamento funcional com o objetivo de melhorar a funcionalidade das articulações e fazer os movimentos do treino de forma mais eficiente, evitando lesões e dores. Um trabalho mais de prevenção. E também aplico com os meus alunos do Karatê, para melhorar a amplitude e fortalecer as articulações dos membros inferiores, que são os que mais utilizamos, tornozelo, joelho, quadril. E esse é o porquê que eu utilizo essas técnicas com os meus alunos, mas os benefícios com o treino de mobilidade ativa vão muito mais além. Um dos principais benefícios que eu considero, porque sem ele você não consegue executar os movimentos da melhor forma possível, que é também considerado a primeira fase do treino de mobilidade ativa, que é o resgate do movimento, onde você começa a melhorar a conexão do seu sistema nervoso central, seu cérebro, com as suas articulações, tendo uma melhor consciência corporal, ou seja, mais controle sobre o seu corpo. Porque no treino de mobilidade ativa precisamos de muito controle corporal para conseguir aplicar as técnicas de força apenas na articulação desejada.
E hoje em dia, uma coisa que eu aprendi é que já não temos mais esse controle sobre o nosso corpo. É tanto tempo sentado, tanto tempo usando tênis, sapato, salto alto, que o seu sistema nervoso central já não consegue mais responder aos comandos de movimentos simples, como apenas mexer os dedos dos pés. Imagina se nós já nascemos com essa habilidade de conseguir mexer nessas articulações, porque ao longo dos anos nós vamos perdendo, simplesmente porque nós não usamos. Até parece besteira falando assim, mas todos que começam a fazer mobilidade ativa, já logo de início, têm dificuldade em fazer os CARs, que são os movimentos de rotações das articulações. A dificuldade em mandar o seu corpo faz isso e ele não entender o comando já mostra o qual é a falta de conexão entre suas articulações e o seu cérebro, o sistema nervoso central. Se você já fez os CARs, sentiu isso na pele já. Se você ainda não fez, faz um teste e veja quais articulações você não tem mais controle. Quem já tem uma vivência com esporte, pratica atividade física, vai ter essa conexão de forma mais rápida do que pessoas sedentárias que não costumam fazer exercício físico. Mas todos sem exceção, têm dificuldade de fazer e entender os movimentos de início. Algumas articulações mais, outras menos. E cada treino é um entendimento melhor, uma melhor conexão do seu corpo com a sua mente. Entender como estabilizar o corpo para mandar a força em um ponto específico para conseguir fazer o movimento com as articulações sem mexer as outras articulações parece até ser muito fácil vendo os vídeos, mas é muito mais difícil na prática do que parece. Por isso precisa de muito treino, muita atenção com o seu corpo e é isso que vai fazer suas articulações serem mais resilientes, onde os tecidos que formam uma articulação são capazes de receber e absorver força. E é isso que vai proteger suas articulações de lesão e combater as dores. O trabalho de força que fazemos com as articulações você já deve ter percebido que é diferente do que fazemos para os músculos, o convencional com cargas, musculação. Na mobilidade ativa, o treino de força para as articulações, utilizamos apenas o nosso corpo com trabalhos de força isométrica nas articulações, uma força que vem do seu corpo. Por isso, no treino, se aprende a estabilizar o corpo e aplicar a irradiação de força, para que os tecidos daquela articulação consigam ter uma adaptação e aumente a amplitude. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a estabilizar todo o seu corpo para mandar a força apenas em um ponto, para aquela articulação desejada através da irradiação de força. Quando você vai aprendendo e entendendo na prática. Porque esse nível de consciência corporal você consegue atingir apenas com a prática constante de treino de mobilidade ativa. Mesmo entendendo a teoria, o conceito dessa força de irradiação, só com a prática você vai conseguindo realmente compreender como fazer isso. Porque como eu disse antes, cada treino você começa a entender melhor o seu corpo, começa a fazer força em lugares que você não conseguia antes. E isso vai te trazer também mais foco, disciplina, o alívio nas dores, melhorando a performance em qualquer outra atividade, como as atividades do dia a dia ou até em um esporte ou dança, mais saúde e longevidade para suas articulações, além da consciência corporal e, é claro, uma melhor qualidade de vida com mais liberdade de movimento. Esse tipo de treino ainda está engatinhando aqui no Brasil. Ainda é difícil você encontrar um lugar ou um profissional que saiba aplicar essa mobilidade de forma ativa. Mas ela vem crescendo cada dia mais
por conta da eficiência nos resultados que esse treino de força traz para as articulações, para quem pratica, principalmente na questão de dores articulares. Como eu falei antes, eu mesmo não conhecia e acabei conhecendo por acaso, porque estava procurando por mais conhecimento sobre mobilidade, mas a mobilidade convencional, que era a que eu conhecia. Porque eu não conhecia essa mobilidade ativa. E só fui atrás de mais conhecimento nela por conta do resultado que eu senti dela. Porque eu senti na prática o resultado, os benefícios que ela traz. Antes de iniciar nos treinos, eu até perguntei para a professora se eu poderia fazer aquele tipo de treino de força para as articulações, se não seria lesível para o meu quadril, porque como eu não conhecia ainda direito aquela mobilidade ativa, eu fiquei com receio por conta da lesão que eu já tinha ali no quadril, né? Mas ela me explicou sobre a questão da individualidade, que a gente já aplica até, né, em outros tipos de treino. Cada um tem suas limitações, e o segredo no treinamento é respeitar essas limitações, respeitar o seu corpo. Quando você está fazendo um treino de mobilidade ativa, você tem que respeitar o seu corpo. Nunca no treino de mobilidade ativa você vai fazer um movimento com dor, passar daquele limite de dor. Nunca durante o treino fazer os movimentos em cima da dor. A dor é um sinal de proteção do seu corpo dizendo que algo está errado ali. E quando acontece isso, você deve voltar uma casa, ou seja, diminuir a amplitude de movimento para conseguir executá-lo com segurança. Quando fazemos um CAR de ombro, por exemplo, o objetivo é fazer um movimento rotacional dessa articulação, no máximo da amplitude dela, sem compensação e sem dor. E se eu sinto dor quando eu chego no limite, o que eu faço é diminuir essa amplitude. Eu não vou insistir aqui que está doendo. Eu diminuo a amplitude e continuo fazendo o movimento, respeitando o limite do meu corpo. Isso acontece porque dentro das nossas articulações existem os mecanorreceptores, que são os sensores de movimento. E por ser internamente nas articulações, eles são os primeiros a serem sentidos, serem ativados. E quando você atinge uma amplitude que a articulação entende como risco, é acionado o receptor de dor, e o que fazemos quando acontece isso é voltar uma casa, diminuir um pouco a amplitude, respeitando o seu corpo. E com o tempo, com a prática do treinamento de mobilidade ativa, você vai ganhando mais amplitude naquela articulação, combatendo essas dores. Esse é um dos motivos porque existem tantas pessoas com lesões no punho, ombro, joelho, quadril, assim como eu. Porque a gente acaba não respeitando essa dor que o nosso corpo está avisando que tem algo errado. E insistimos com treinos ou movimentos, mesmo mais leves, mas ainda assim está machucando, porque não está trabalhando aonde realmente está errado, que é lá dentro da articulação. Na época que eu fui fazer os exames e deu que o meu quadril já não tinha praticamente mais cartilagem, que é o que protege a articulação para não ter o atrito de osso com osso, eu costumava fazer sempre antes dos meus treinos soltura na musculatura. E ainda estava treinando para competir, porque eu estava em uma época que eu competia também no CrossFit, e eu fazia sempre antes dos treinos soltura na musculatura nas regiões do quadril. E também a mobilidade, mas a convencional, que era a que eu conhecia, mas para preparar as articulações e ativação dos músculos para o treino. E mesmo assim, tive problema no quadril, porque eu não foquei, não treinei o que realmente precisava, que era ali na articulação. Eu continuei treinando normalmente, agachando, empurrando, saltando, e tudo isso foi desgastando meu quadril cada vez mais. Mas foi só quando eu descobri e comecei a praticar mobilidade ativa que eu comecei a realmente perceber que o meu quadril, a articulação, estava muito fraca. Era impressionante de início como eu tinha uma boa flexibilidade no quadril, mas eu não tinha força internamente nela para executar os exercícios. Se você vê a comparação de alguns exercícios que eu fazia quando eu comecei e fazendo hoje, é impressionante como a aplicação de força é muito mais eficiente hoje. Antes eu tentava mandar força ali pro quadril e o que mexia era o corpo todo.
Não conseguia fazer realmente a força ali só para fazer a rotação do quadril. E hoje eu já consigo fazer os meus treinos e dar minhas aulas sem sofrer com aquelas dores, porque agora eu faço trabalhos individuais com as minhas articulações para fortalecer elas. Hoje elas são mais resilientes. Principalmente o quadril, que é a minha principal articulação danificada. Vamos dizer assim, né? Mas eu faço treinos também com as outras articulações, como punho, joelho, ombro, para não ter problemas nelas, assim como eu tive com o meu quadril. Antes, eu pensava apenas em fortalecer a musculatura para proteger as articulações, mas eu descobri com o tempo que não adianta fazer só isso, porque mesmo fortalecendo a musculatura, é de forma superficial, que é o que compõe a articulação. Não vai deixar ela menos restrita ou mais resiliente. Fazendo só isso, ela vai continuar com pouca amplitude de movimento, menos liberdade de movimento, continuando com limitações, fraca, e vai acabar causando compensações nas outras articulações, que irão acabar sofrendo com dores e até com muitos riscos de lesões. Hoje eu já sei que para evitar e combater isso é necessário fazer um trabalho específico de fortalecimento nas articulações, um trabalho de mobilidade ativa, fazendo trabalhos para expandir, fortalecer e controlar a articulação, tendo assim uma articulação mais resiliente, com muito menos risco de lesão e sem dor. Se você quiser também evitar esse sofrimento com dores nas articulações e entender mais sobre esse novo mundo da mobilidade ativa, dá uma olhada na descrição deste vídeo e também pode deixar qualquer dúvida nos comentários. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos fazer um trabalho de mobilidade ativa, onde nós fazemos força com as articulações. E hoje nós iremos trabalhar com as articulações do quadril e do joelho. Antes nós iremos fazer um trabalho de aquecimento com alguns CARs para preparar nossas articulações. Lembrando que os CARs são movimentos rotacionais controlados no máximo da amplitude articular, sem compensação e principalmente sem dor. Vamos começar preparando a nossa coluna. Para fazer o CAR de coluna, vamos ficar em 4 apoios. Se você tiver muita sensibilidade no joelho, pode colocar uma almofada no joelho, alguma coisa para proteger ele, para você não sentir tanto incômodo. Vamos ficar de joelho, 4 apoios. Vamos posicionar as nossas mãos na mesma linha que os nossos ombros, tá? Deixando bem alinhado. Joelho na mesma linha que o quadril e os pés lá atrás firme no chão, tá? Não deixa ele relaxado, deixa ele firme que ele vai te ajudar a fazer força. Para começar, nós vamos iniciar o movimento da lombar, dessa parte aqui de baixo, empurrando, fazendo o movimento, empurrando para cima, como se você quisesse levar sua lombar lá para o teto. Então vamos começar com o movimento da lombar, vai empurrando para cima, fazendo força, vai passando por todas as suas vértebras da coluna, empurrando tudo para cima, peito para cima, e quando chega na cervical, você vai fazer ela para baixo. Mesma coisa, o máximo aqui, ó, para baixo. E depois vamos começar a fazer o movimento inverso. Começando lá da lombar também, tá? Mas agora vai ser tudo para baixo, ó. Vai empurrando a lombar para baixo, o bumbum vai indo para cima, empurra tudo. Barriga para baixo, ó, peito para baixo e por último eu olho lá para cima. Aí começo de novo, da lombar, começa sempre da lombar, ó, vai empurrando para cima e o último é minha cabeça que vai para baixo. Movimento bem devagar para você conseguir passar por todas as vértebras, ó. Empurra, vai descendo a lombar, bumbum vai para cima,
barriga para baixo, peito para baixo, olha para cima. Começa lá da lombar, vai empurrando para cima, barriga para cima, peito e olha para baixo. Bumbum sobe, descendo a lombar, barriga, peito e olha lá para cima. De novo a lombar, vai empurrando, barriga, passa por todas as vértebras bem devagar, peito e olha para baixo. Aí, respira. O segundo agora nós iremos fazer para o quadril. Para fazer esse movimento nós vamos fazer deitado agora. Vamos ficar de lado. Eu vou deixar o meu corpo bem de lado. Minha cabeça vai ficar relaxada na minha mão, tá? Dessa forma bem relaxada. O meu joelho vai ficar na mesma linha que o meu calcanhar, ou melhor, o calcanhar na mesma linha que o joelho e o joelho na mesma linha que o quadril, tá? Essa posição aqui, ó. Nós iremos fazer o cardio quadril primeiro para um lado, depois para o outro. Observe, depois faremos juntos, tá? Primeiro, você vai deixar sua perna firme. Eu vou pressionar o chão, porque lembra que eu não quero fazer compensação em nenhuma parte do meu corpo para fazer o movimento com o quadril. Por isso é muito importante você usar o chão ao seu favor. Você tem que fazer força no chão, tá? Então, o que nós iremos fazer é empurrar a perna para trás, ó. Vou levar a minha perna para trás fazendo essa extensão do quadril, o máximo que eu consigo, lembrando, sem usar nenhuma parte do meu corpo e sem ter dor. Cheguei no meu limite, eu abro a perna, ó, vou subindo. Cheguei no meu limite, eu faço uma rotação, ó, levando o meu pé para baixo e o joelho para cima, ó. Só o quadril, tá? Não posso mexer essa parte aqui, ó. Fiz esse movimento, eu puxo o quadril para mim e eu faço o quê? Eu fecho, ó. Aí, finalizei o movimento, tá? Vamos fazer 3 vezes aqui dessa forma. Posição, empurra o chão e começa. Leva a perna para trás, na extensão. Cheguei no limite, eu abro o lateral, giro levando o pé para baixo e o joelho para cima. Puxo o joelho para mim, como se fosse levar para a cabeça, e fecho juntando o joelho com o joelho. De novo, já leva para trás, abre lateral, gira, faz essa rotação, puxa o joelho e vou descendo, fechando o joelho com o joelho. Leva para trás, abre lateral, gira o joelho, gira o quadril, levando o joelho para cima, o pé para baixo, puxa e fecha. Agora nós iremos fazer o movimento inverso que a gente fez agora. A gente vai primeiro, olha, depois faremos junto. Primeiro, vai puxar. Aí vai trazer na lateral, ó, abrindo o joelho. Aí eu vou fazer o quê? Levar o pé para trás, o joelho para baixo. E vou fechar aqui, ó, joelho com joelho. Tá? Agora é o movimento inverso. Vamos, junto comigo, prepara. Usa o chão, empurra o chão e começa. Puxa o joelho para você. Abre na lateral. Vai levando o pé para trás e o joelho para baixo, fazendo essa extensão do quadril e
volta, joelho com joelho. Puxa o joelho, abre na lateral, leva o pé para trás e joelho para baixo e vai fechando, joelho com joelho. Mais uma vez, puxa o joelho, abre na lateral, leva o pé para trás, joelho para baixo. Lembra que não pode ter dor, se tiver dor diminui a amplitude. E bem controlado, hein? E puxa joelho com joelho. Aí, agora vamos trocar o lado, fazer a mesma coisa com a outra perna. Corpo reto, primeiro, cabeça relaxada, alinha joelho com quadril, calcanhar com o joelho. Vamos começar fazendo o movimento para trás, tá? Primeiro levando o pé para trás. Então, usa o chão, empurra o chão e começa junto comigo. Leva o pé para trás, abre na lateral, gira o joelho levando o pé para trás, puxa o joelho para você e fecha. Empurra para trás, máximo sem dor, abre na lateral sem usar nada além do quadril, hein? Gira o joelho, gira o quadril levando o joelho para cima e o pé para baixo, puxa o quadril flexionando e fecha lateral aqui, ó. Mais uma vez, leva para trás, abre na lateral, vai fazendo a rotação do quadril, o pé vai indo para baixo, puxa, presta atenção na sua coluna para não ficar se mexendo e fecha a lateral. Aí, agora vamos fazer o movimento inverso. Puxa a perna para você, abre na lateral, máximo sem dor, vai girando, levando o joelho para baixo e o pé para trás. E puxa, joelho com joelho. Vai trazendo para você, abre na lateral, leva o pé para trás, joelho para baixo. Presta atenção no seu corpo para não estar mexendo nada. Usa o chão, empurra o chão. Puxa joelho com joelho. Mais uma vez, puxo, fazendo a flexão do quadril. Levo lá para cima, levo o pé para trás e finalizo aqui. Aí, respira. Agora nós iremos fazer o CARS para o joelho e nós iremos fazer esse também deitado, mas agora de barriga para cima, tá? Fazendo isso, eu vou deixar meu corpo firme no chão, uma perna estendida, a outra perna flexionada. Eu vou deixar minha mão aqui, ó, no joelho, só para eu ter como base e não ficar mexendo o quadril, porque o objetivo é mexer o joelho, tá? Então eu não quero ficar fazendo esse movimento com o quadril. Primeiro, o que nós iremos fazer? Presta atenção primeiro, depois nós iremos fazer junto. Primeiro, pôs a mão aqui só para ter uma base. Eu vou ativar a dorsoflexão, que é esse movimento aqui, ó, como se fosse encostar os dedos na sua canela, tá? Então puxo o máximo, deixo ativado, mantenho nessa posição. O calcanhar fica para baixo aqui, ó, tá? Esse movimento de flexão do joelho. Fiz isso, aí eu vou começar a fazer o movimento de rotação da tíbia, vou empurrar o máximo para fora. Eu faço esse movimento aqui, ó, com o meu pé levando o pé para fora, o calcanhar para dentro, mexendo nessa parte aqui, ó, da tíbia. O joelho vai fazer esse movimento aqui, ó, mexendo com a tíbia. Fiz isso, aí eu vou estender um pouquinho o meu joelho lá para cima, ó. Passo só um pouquinho do meu joelho, não precisa estender tudo. Fiz isso, vou descer novamente. Aí agora eu vou fazer o movimento para dentro, ó. Vou levar o meu pé para dentro e o calcanhar para fora.
Fiz isso, aí eu estendo e volto. Aí para fora, estendo, volto. Para dentro, estendo, volto. Vamos fazer junto agora? Então, primeira coisa, coloquei a mão de apoio, ativo o dorsiflexão. Fiz isso, aí começo, empurro o pé para fora, estendo, flexiono, pé para dentro, estendo, flexiono, pé para fora, estendo, flexiono, para dentro, estendo, flexiono mais uma vez, para fora, estendo, flexiono, para dentro, estendo, flexiono. Relaxa. Agora vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Primeiro, o pé estende uma perna, a outra nós iremos deixar para cima. Apoio a mão aqui para não ficar mexendo. Fiz isso, faço a dorsiflexão, que é ativar o meu pé. Fiz isso, aí eu começo a fazer o movimento da tíbia. Empurra a tíbia para fora, estende junto comigo, hein? Volta para dentro, estende, flexiona para fora, estende, flexiona para dentro, estende, flexiona, corpo firme para fazer o movimento, hein? Não deixa o corpo relaxado. Para fora, estende, flexiona para dentro, estende, flexiona. Aí, relaxa um pouquinho. Agora nós iremos fazer o CARS de tornozelo. Para fazer esse CARS também vamos fazer deitado, tá? Uma perna vai ficar relaxada no chão e a outra flexionada. Mesma coisa, eu vou só deixar de apoio aqui porque agora eu vou fazer o movimento de CARS usando todos os movimentos do meu tornozelo. Primeiro, preste atenção para você entender o movimento, depois faremos junto. Apoie a mão aqui no joelho, tá? Para não deixar mexer o quadril. Vamos fazer o movimento do tornozelo, tá? Vamos começar com ele relaxado neutro. Aí vamos fazer um movimento de flexão plantar aqui, ó. Empurra ele para o lado, aí para baixo. Sempre pensando em fazer um círculo. Pro lado de dentro, para cima, fazendo a flexão, pro outro lado, tá? Esse é o movimento circular. Primeiro vamos fazer só para um lado, tá? Junto comigo, e depois vamos fazer para o outro lado, tá? O movimento circular. Então, junto comigo, começa com a perna, com o pé neutro. Sempre durante os movimentos, preste atenção na sua respiração. Além do corpo estar firme, você tem que estar constantemente respirando, fazendo um movimento, fazendo uma respiração profunda. Então, posição, corpo reto, pé neutro. Aí vamos começar para cima, puxa bem, aí para o lado, sempre lembra de no máximo da articulação, sem dor. No máximo da amplitude, sem dor. Para baixo, para dentro, para cima, para o lado de fora, para baixo, máximo, para o lado de dentro, para cima, para o lado de fora, para baixo, para o lado de dentro, para cima. Agora vamos fazer o inverso, tá? Vamos começar para dentro. Para o lado de dentro, para baixo, para o lado de fora, para cima. Presta atenção para nada do seu corpo mexer, só o pé. Para o lado de dentro, para baixo, respira. Para o lado de fora, para cima. Para o lado de dentro, para baixo, para o lado de fora, para cima. Aí, relaxa. Vamos fazer agora com a outra perna, mesma coisa, tá?
Primeiro, corpo firme no chão, apoia uma mão no joelho, fiz isso, começo com o pé neutro, posição, vamos começar para cima, puxa para cima, aí para o lado de fora, para baixo, para o lado de dentro, para cima, para o lado de fora, para baixo, para o lado de dentro, para cima, respira, para o lado de fora, para baixo, para o lado de dentro, para cima. Ao contrário agora, para o lado de dentro, para baixo, para o lado de fora, respira, corpo firme, para cima, para o lado de dentro, para baixo, respira, para o lado de fora, para cima, para o lado de dentro, para baixo, para o lado de fora, para cima. Aí, voltou, respira. Agora que nós aquecemos, preparamos nossas articulações, vamos começar a fazer a parte de força com as articulações, com peils e rails. Durante os movimentos você vai entender o que é essa técnica. Primeiro nós vamos ficar numa posição 90-90. Se não conseguir, eu vou passar adaptações para você. Mas primeiro, a posição 90-90 é a gente ficar com a perna da frente 90 graus aqui, ó. Calcanhar na mesma linha que o joelho e joelho na mesma linha que o quadril. E a perna de trás também é a mesma coisa. Calcanhar na mesma linha que o joelho e o joelho na mesma linha que o quadril. Essa é a posição que nós iremos ficar. Se caso estiver incomodando muito para ficar nessa posição, uma coisa que você pode fazer é flexionar a perna de trás, porque nós iremos fazer com a perna da frente, nós iremos fazer a rotação externa do quadril. Mas mesmo assim, se não conseguir ficar nessa posição, ainda estiver incomodando muito, você não consegue fazer, aí você vai fazer sentado na cadeira. Você vai ficar da mesma forma, ou melhor, você vai ficar sentado e vai colocar o pé sobre o seu joelho, tá? Essa vai ser a postura, mantendo o corpo reto, tá? Não adianta sentar na cadeira e ficar com o corpo relaxado, tem que sempre manter o corpo reto. Pode fazer também na cama, não tem problema. Só precisa sempre manter o corpo reto, assim como nós iremos fazer no chão, tá? O movimento do peils e rails vai ser a mesma coisa, só vai mudar que você vai estar nessa postura. A postura vai ser diferente, mas o movimento será o mesmo. Então eu irei fazer no chão, você pode fazer ou na cadeira ou numa cama, não tem problema. Então, vamos lá. Primeiro, posição 90-90, tá? Lembrando, 90-90, 90 graus na frente, 90 graus atrás. Fiz isso, vou manter minha postura reta. Não consigo ficar nessa postura reta, meu corpo começa a quebrar. O que você vai fazer? Pode cair para o lado. Não tem problema, se até necessário você colocar o cotovelo no chão. Não tem problema. O que nós queremos aqui é deixar na postura 90-90. Então, se estiver incomodando muito, flexiona atrás. Se ainda estiver incomodando, vai caindo para as laterais. Eu só não posso ficar todo quebrado aqui, tá? Sempre mantenha postura. A gente tem que ter postura para conseguir gerar a força, contração apenas naquela região que nós queremos trabalhar, que agora vai ser a rotação externa de quadril. Então fiz esse movimento e eu vou achar agora aqui o meu ponto maior de tensão. Como assim? Estou aqui parado, meu corpo não estou sentindo tanto. O que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou pegar minha mão, colocar minha mão na parte de baixo aqui, ó, do bumbum, na parte da perna aqui que está encostada no chão. Eu vou pegar minha mão e puxar. Eu vou colocar a mão por baixo aqui, puxar minha perna
Deixa eu ficar aqui de lado para você ver melhor. Então aqui, ó, eu tô nessa região, eu vou colocar minha mão aqui na parte de baixo, eu vou puxar, ó, empurrando para lá. Fiz isso, também vou fazer uma pressão, ó. Meu corpo tá relaxado aqui, eu vou empurrar essa parte da perna como se eu fosse levar para a parede. Então eu faço, ó, essa pressãozinha aqui, ó. Essa pressão que você faz, você já vai sentir uma contração, uma tensão maior nessa região. Então, ajusta. Deixa eu ficar aqui de frente que é melhor. Então, puxou atrás, empurrou para o lado, ajustou o seu corpo, respira um pouquinho aqui. Aí agora, enquanto você vai respirando, lembre-se de puxar o ar, expirar e soltar profundamente. Isso vai te ajudar, vai ajudar os seus tecidos musculares já ir acostumando e a não sentir aquelas câimbras, aqueles incômodos. Isso já vai te ajudando. Essa é a parte do alongamento passivo, tá? Que está sendo feito. Então, acostuma aí, respira. Enquanto isso, eu vou explicar o que vai ser o Peils e Rails. Nessa posição, nós iremos fazer o Peils, que será empurrar, colocar toda a força do quadril, tá? Empurrando o chão com essa parte aqui do meu pé. Então eu vou fazer uma força empurrando o chão. E depois o rail será uma força ao contrária. Eu irei fazer uma força de rotação externa para tirar o meu pé do chão, tá? Fazer esse movimento de tirando o pé do chão, tá? Então o peils será empurrando o chão com o meu pé e rails, uma força para tirar o meu pé do chão. Tudo isso fazendo a força com o quadril, tá? O quadril que vai fazer essa primeira rotação interna empurrando e a rotação externa tirando o pé do chão, tá? Se o seu joelho ficar saindo muito do chão, você pode apoiar a sua mão em cima só para não deixar ele ficar saindo do chão, tá? E no Peils Rails é quando agora nós iremos fazer a força. Então, a força nós iremos aumentar de uma forma gradativa. Primeiro, nós iremos fazer ele até 30% e depois nós iremos fazer até 50%. Lembrando que nós iremos usar toda a força do nosso corpo para atingir só aquele ponto, tá? Então a gente trava, estabiliza o nosso corpo e faz a força apenas ali. Se tiver cãibra, respira profundamente que isso vai te ajudar a relaxar a musculatura, tá? Então, a gente vai subir 10%, 20%, 30% e vamos segurar. E depois vamos fazer a força ao contrário de rails, aí vai ser o máximo que você consegue fazer para tirar do chão, tá? Então a primeira vai até 30%, depois o máximo para tirar o pé do chão. E na segunda vez nós iremos até 50% e o máximo para tirar o pé do chão. Então, respira. Vamos começar, tá? Então, corpo reto, respira. Seus tecidos já estão mais confortáveis nessa posição. Mesmo se você estiver na cadeira, é a mesma coisa que é feito, tá? Mesmo processo do Peils e Rails, fazendo força empurrando sua perna e depois força para tirar o pé da sua perna. Mesmo que a sua perna não saia do chão ou não saia de cima da sua perna, o objetivo aqui é o intuito da força, tá? Você tem que ter esse intuito de força no quadril. O quadril tem que entender que você está tentando fazer essa força para tirar o seu quadril do chão, só que sem mexer nenhuma outra articulação, somente aquela. Então, posição, corpo reto, respira e vamos lá, começando 10% empurra o chão ou sua perna se você estiver na cadeira, 20% empurra, 30% empurra e segura aqui 30%. Respira. Presta atenção no seu corpo.
Só é para fazer força apenas naquela articulação. Respira. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Rails, tira o pé do chão. Faz força para tirar o pé do chão. Mantenha o seu corpo reto. Respira. 4, 3, 2, 1. Volta controlado. Respira. Deu cãibra? Respira. Controla o seu corpo. Relaxa a musculatura. Vamos agora até 50%. Se você não conseguir ir até 50%, que ainda está sentindo muito incômodo, vai somente até 30%, tá? Continua nos seus 30%. Então vamos lá. 10%, empurra o chão ou a perna. 20%, 30%, 40%, quem consegue vir até 40%, 50%, quem consegue segura aqui, 50%, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Rails, empurra, tira do chão, respira. 4, 3, 2, 1, aí relaxa, respira um pouco aqui. Aí, volta. Vamos fazer para o outro lado agora, mesma coisa. Vou colocar, ó, minha perna na lateral. Lembra, se você estiver na cadeira, faz a mesma coisa, só troca a perna, ajusta o meu corpo, minha perna aqui, ó, deixa em 90-90, perna de trás pode deixar em 90-90 ou, se tiver ruim, pode flexionar ela um pouquinho, porque o principal é a perna da frente. Então, ajusta o corpo, respira, pega a mão, leva lá na parte de baixo do bumbum, puxa, tirando do chão, aí faz uma forcinha pro lado, para sua tensão, para a tensão naquela região ficar maior. Deixa o corpo reto, respira um pouquinho aqui, mesma coisa, pro tecido muscular acostumar aqui nessa posição, fazendo a parte do alongamento passivo aqui. Respira. Enquanto você vai respirando profundamente, eu vou explicar novamente. Peios será a gente empurrar o chão ou a perna, se você estiver na cadeira, para baixo, empurrando o chão com os pés. E o raise será fazer o máximo de força com o quadril para tirar o seu pé do chão. Lembrando que nós vamos subir gradativamente essa força, de 10% até 30% na primeira do peios. O rails sempre o máximo que você consegue fazer para tirar do chão. E na segunda parte, peios será de 10 até 50%, subindo gradativamente. E rails, o máximo que você consegue, o máximo de força necessário para você tirar o pé do chão. Lembrando, estabiliza todo o seu corpo. Respira para fazer a força apenas no quadril, tá? Então, vamos começar, corpo reto, respira e vamos começar. 10% de força, empurra o chão, 20% de força, 30% de força e respira aqui. Não é muito forte, mas também não é fraco. Você consegue respirar tranquilamente aqui. Não tá tremendo, tá tranquilo, respira. Como é a primeira, a gente fica um pouquinho mais de tempo para o nosso tecido já ir acostumando e a gente não lesionar ele fazendo uma força muito brusca. Respira. 5, 4, 3, 2,
rails, tira, faz o máximo de força com o quadril e tira do chão. 4, 3, 2, 1. Aí volta devagar, respira um pouquinho. Lembra, deu cãibra? Respira profundamente, que a respiração já é o suficiente para você conseguir voltar, tá? Respira bem. E vamos agora, quem consegue até 50%, quem não consegue não tem problema, vai até 30%. Respira e vamos começar. 10% de força, empurra o chão. 20%, 30% de força, 40%, 50%, respira. Mantém aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Tira do chão. Vamos, rails. Máximo para cima. Respira. Vamos. 4, 3, 2, 1. Aí, volta, relaxa. Respira um pouquinho aqui. Aí. Agora nós iremos fazer algumas técnicas de controle dessa amplitude que nós ganhamos agora. Primeiro, nós iremos fazer deitado lateral, tá? A perna que está em cima vai ficar estendida e a perna de baixo flexionada. Aqui, ó, quanto mais alto você tiver, mais difícil vai ficar. As adaptações aqui, ó, você vai descendo. Se necessário, pode até deitar no chão para fazer esse movimento, tá? Então, quem consegue pode ficar aqui, corpo reto. Lembrando que a gente usa todo o nosso corpo para fazer a força apenas em uma região, que é o quadril, que nós estamos fazendo a rotação externa do quadril. Então, aqui nós iremos fazer alguns lift-offs, que é a gente tirar o pé do chão máximo, fazendo essa rotação do quadril de forma controlada, tá? Então, se não consegue fazer aqui, não tem problema, deita, corpo reto e faz a mesma coisa aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer aqui, você pode descer mais, fazer mais deitado, corpo reto, junto comigo, nós vamos subir de forma controlada e descer de forma controlada. Vamos manter lá em cima por 2 segundos, bem rapidinho, e vamos descer de forma controlada. Prepara, corpo reto, inspira, trava o corpo, estabiliza o corpo e faz força apenas no quadril. Vai. Subiu, segura. 1, 2 e desce. Respira. Subiu, vai. 1, 2, desce devagar. Estabiliza o corpo, subiu, vai. 1, 2, desce devagar. Subiu, vai. 1, 2, desce devagar. Subiu, segura. 1, 2, desce devagar. Última vez, subiu, mantém. 1, 2, desce devagar. Respira. Troca o lado, mesma coisa para o outro lado. Lembra? Se não consegue fazer nessa posição aqui, tá muito alto para você, não tem problema, cai pro lado. Aqui para mim já é um pouco mais difícil. Eu vou fazer ele de cotovelo, para mim fica melhor do que fazer reto. Então, corpo reto, vamos fazer 6 vezes aqui também. Sobe, mantém 2 segundos e desce controlado. Posição, estabiliza o corpo, mantém, manda a força lá pro quadril. Respira, vai, subiu, 1, 2, desce devagar. Subiu, segura 1, 2, desce devagar. Subiu, segura 1, 2, desce devagar. Subiu, 1, 2, desce devagar. Subiu,
mantém, 1, 2, desce devagar, última vez, subiu, 1, 2, desce devagar. Aí, respira, relaxa. Agora nós iremos fazer Passive Hand Hold. Vamos manter a mesma postura, tá? Ou pode ficar aqui deitado ou em pé, depende de você. Quanto mais alto, mais difícil. Quanto mais baixo, vai facilitando mais. Aí aqui no Passive Hand Hold nós iremos puxar com a mão, vamos segurar alguns segundos aqui e puxar com a mão novamente. Então vamos manter essa amplitude aqui. Se você não conseguir fazer isso com a mão, não tem problema. Você vai pegar um paninho, passar na perna e fazer a mesma coisa. Você vai puxar, segurar, tirando a força da sua mão, segurar você mantendo essa força com o seu quadril e puxar novamente para sempre tentar manter a mesma amplitude, tá? Nós iremos segurar por 3 segundos, 6 movimentos, tá? Então, mesma coisa, meu corpo todo estabilizado para eu jogar força apenas na região do quadril. Então, corpo reto, respira, pode ficar reto, cotovelo ou até mesmo deitado, não tem problema. Corpo reto, eu vou ficar com cotovelo, posição, aí puxa, mantém, 1, 2, 3, puxa novamente, segura, 1, 2, 3, puxa, segura, 1, 2, 3, puxa, segura, 1, 2, 3, 5, puxa, segura, 1, 2, 3 e desce devagar. Respira, relaxa a perna. Vamos fazer para o outro lado. Mesma coisa, corpo reto, respira, ajusta o seu corpo, a forma que você vai ficar, de cotovelo, corpo reto. Se vai usar o paninho, pode usar, não tem problema. Corpo reto, vamos começar, puxou, segura, 1, 2, 3, puxou, segura, 1, 2, 3, puxou, segura, mantém a postura, 3, puxou, faz força para manter essa amplitude, 1, 2, 3, puxou, segura, 1, 2, 3, puxou, segura, 1, 2, 3 e desce devagar. Aí, respira. Agora nós iremos trabalhar a flexão de joelho e vamos começar com a técnica Peios e Rails semi-ajoelhado, que será nessa posição e eu vou usar a cadeira como apoio para me manter em postura. Se você não consegue ficar dessa forma de joelho, você pode fazer também deitado no chão. E para fazer aqui, você vai deixar o seu pé, um dos seus pés firme no chão, com essa parte aqui do pé no chão. E o outro joelho flexionado para eu poder fazer o Peios e Rails, tá? Vamos fazer o mesmo Peios e Rails, só que eu vou ficar semi-ajoelhado, se você conseguir também pode, se não, pode ficar nessa posição e vai fazer segurando aqui. Se não conseguir segurar também com a mão, você pode usar um paninho, segurar o paninho para poder fazer a técnica que eu vou passar. Sempre aqui nessa postura, mantenha o seu corpo firme no chão, seu quadril, mantenha o seu quadril no chão. Não adianta eu ficar aqui, tentar puxar minha perna e subir aqui, ó, levar meu quadril lá para cima para puxar a perna. Não, ó, quadril firme no chão, tá? Toda essa parte aqui firme no chão, aí eu puxo a perna aqui, ó. Porque eu quero o movimento somente da flexão do quadril, tá? Então, eu vou fazer semi-ajoelhado. Nessa postura, aqui eu vou deixar o meu corpo firme, quadril travado da mesma forma que seria no chão, aqui é a mesma coisa.
quadril firme e não flexionado aqui para trás, ó. Firme, aí eu vou flexionar o joelho, vou segurar o joelho aqui, ó. Lembra de respirar profundamente para os seus tecidos irem acostumando com essa posição. O trabalho de alongamento passível, tá? Então, corpo firme, a cadeira serve para me manter o equilíbrio aqui, para eu ficar estável, tá? Corpo todo firme para eu poder gerar força. Aí aqui, ó, enquanto você vai respirando, eu vou explicar o que será o Perriers Weights. Perriers será eu empurrar com a força do meu joelho, vou fazer a força do meu joelho empurrando com o pé, desde lá do joelho até o pé, gerando força e empurrando minha mão. Esse é o movimento do Perriers. E o Rails é eu tentar tirar o pé da minha mão fazendo a força com o joelho, tá? Então eu empurro no Perriers e puxo no Rails. Lembrando que esse trabalho de força, a gente vai subindo ele de forma gradativa, tá? Aqui nós vamos fazer primeiro de 0 até 30% no Perriers e no Rails eu faço o máximo de força para tentar tirar o pé da minha mão. E depois vamos fazer de 0 até 50% e o máximo também no Rails para tentar tirar o pé da minha mão, tá? Então respira mais um pouquinho. Puxa o ar, solta, sempre controlando. Então respira, corpo firme, estabiliza seu abdômen, estabiliza o corpo, força e vamos começar empurrando a mão. 10% de força, 20% de força, 30% de força e mantém aqui. Respira, controla. Se estiver sentindo cãibra, vai tentando respirar profundamente, que isso vai te ajudar a controlar essas cãibras, tá? Se não suportar, você volta, respira um pouquinho e depois volta na posição novamente. Mas tente ir acostumando respirando. 5, 4, 3, 2, 1 e Rails. Puxa o máximo que consegue. Puxa, puxa. Isso, força. 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Mantenha a postura. E agora nós iremos até 50%. Prepara a posição, corpo firme. Preparou. E vai, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e mantém aqui. Respira. Respira profundamente. Um pouquinho mais de força aqui. 3, 2, 1, raise. Puxa, puxa. Faz força com o joelho puxando. O joelho que está fazendo força para tirar o pé. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, respira aqui um pouquinho. Volta devagar. Vamos fazer para o outro lado. Lembrando que se você está no chão, você está fazendo a força da mesma forma que eu tô, tá? E aqui também, se você não conseguir segurar com a mão, não tem problema usar o paninho, passar o paninho lá no pé, passar o paninho lá na perna e fazer o movimento aqui, ó, puxando, tá? Respira. Eu vou fazer com a mão mesmo que eu consigo segurar. Então respira, lembrando, estabiliza o corpo aqui, ó, não deixa o quadril relaxado. Trava o quadril na frente, relaxa o bumbum, respira, puxa lá o pé, segura, estabiliza o corpo, respira um pouquinho aqui e vamos lembrar, Perriers é eu empurrar a minha mão com a força do meu pé, só que a força vem lá do joelho, tá? Pensa sempre no seu joelho, é o joelho que a gente tá querendo fazer força.
Então respira um pouco. Respira aqui. E o raise é eu fazer força para tirar o pé da minha mão. Sempre pensando no meu joelho. Então, inspira. Estabiliza o corpo. Estabiliza todo o seu corpo para fazer irradiação de força e concentrar força ali no joelho para empurrar. Então prepara, vamos até 30% na primeira. Preparou? Vai 10%, 20%, 30% e segura aqui um pouquinho. Respira. Lembra, sentiu cãibra? Inspira profundamente que isso vai te ajudar. Respira. 5, 4, 3, 2, 1, raise. Tira o pé da mão. Tira o pé da mão. Força. 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 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Mantenha a postura. Respira aqui. Sentiu cãibra? Respira. Agora, quem consegue, vai até 50%. Se não consegue, mantém os 30%. Posição, respira, vai 10% de força, 20%, 30%, 40%, 50% e mantém. Respira, segura aqui no 50%. Respira, 5, 4, 3, 2, 1, raise, tira o pé da mão, força, força, respira, 5, 4, 3, 2, 1, aí, relaxa, respira, aí vai voltando. Agora nós iremos fazer uma técnica de controle da amplitude, essa amplitude que nós ganhamos agora. Para fazer essa técnica, vamos ficar semi-ajoelhados. Se necessário, você pode colocar um travesseiro, qualquer coisa no seu joelho, se o joelho incomodar, tá? Nós vamos ficar nessa posição. Fez isso, aí nós vamos fazer o quê? Nós iremos chegar na amplitude máxima aqui. Lembrando sempre, corpo alinhado, estável, não deixe o quadril relaxado, ativo aqui. Vou deixar o meu pé firme no chão ali, ativado. Aqui nós iremos trabalhar o máximo da amplitude que a gente conseguiu adquirir agora. Para isso, se minha perna sobe muito aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns bloquinhos para aumentar, para chegar na minha amplitude, mas se você não tiver, não tem problema. Pode colocar alguma coisa que se adapta e deixar na altura da sua amplitude próximo da máxima que você ganhou agora. Então eu vou deixar dessa forma e vou deixar o meu pé firme aqui, nessa amplitude. Fiz isso, o que nós iremos fazer agora aqui, Com o meu corpo estabilizado, eu vou gerar força lá do joelho para tirar o meu pé do bloquinho, levando o meu calcanhar o máximo de força para tirar o pé do bloco, levando o calcanhar lá no bumbum, o máximo que você consegue. Então ajusta o corpo, veja a altura ideal para você. Tem que ser bem próximo da máxima que a gente conseguiu adquirir agora, tá? Então eu estabilizo o corpo. Lembra, não deixe o quadril relaxado, ativa o quadril, respira aqui. Nós iremos fazer 6 movimentos segurando 3 segundos em cima, tá? Então, corpo reto, corpo firme. Lembrando que quem faz força é o joelho para tirar o pé de cima do bloquinho, tá? Postura, corpo reto, prepara e vai. Subiu, segura. 1, 2, 3, desceu. Respira e vai. 1, 2, 3, desceu. Respira, subiu. 1, 2, 3, desceu. Respira, subiu. 1, 2, 3, desceu. Respira para controlar a cãibra. Subiu. 1, 2, 3, desceu. Respira,
Subiu. 1, 2, 3, voltou. Aí, troca. Mesma coisa desse lado. Ajusta o corpo. Veja certinho se essa é a mesma amplitude, tá? Porque pode ser que desse lado tenha menos ou mais amplitude. Então, pode acontecer isso, não tem problema. Se você precisa tirar um bloquinho ou acrescentar mais um, não tem problema. Então, corpo reto aqui. Respira. Encaixou o quadril. Corpo firme. Relaxa o bumbum. Posição. Subiu. Segura. 1, 2, 3, desceu. Sobe. 1, 2, 3, desceu. Subiu. 1, 2, 3, desceu. Subiu. 1, 2, 3, desceu. Subiu. 1, 2, 3, desceu. A última subiu. 1, 2, 3, desceu. Aí. Agora nós iremos fazer um Passive Hand Hold e vamos fazer na mesma posição semi-ajoelhado. Se você não conseguir ficar semi-ajoelhado, você pode fazer daquela mesma posição deitada, tá? Vai ser o mesmo movimento, mas na posição deitada que nós fizemos o Perils e Rails, tá? O movimento será o mesmo. Ficou na posição, mesma coisa no chão deitado, você vai estabilizar o corpo, lembra? Encaixa o quadril. Eu vou puxar com a minha mão, puxando de forma passiva e vou segurar de forma ativa, soltando e fazendo essa força para segurar o meu joelho de forma ativa. Então, no chão vai ser da mesma forma. Então, postura, corpo reto, segura o pé, postura, respira aqui. Estabiliza o corpo, trava o quadril e vamos fazer 6 movimentos, segurando agora 2 segundos apenas, tá? Respira, puxa o máximo e segura, mantém. 1, 2, segura, puxa, respira, mantém. 1, 2, 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 puxa, respira, mantém. 1, 2 e desce devagar. Respira. Do outro lado agora. Lembrando que se você não consegue segurar com a mão, você pode usar o paninho, tá? Não tem problema. Pode adaptar com o paninho. Posição. Alinha o corpo. Encaixa o quadril. Segura no pé. Estabiliza o corpo. Posição. Puxou e segura. Mantém. 1, 2. Puxa, mantém. 1, 2, puxa, mantém. 1, 2, puxa, mantém. 1, 2, puxa, mantém. 1, 2, respira, puxa, mantém. 1, 2 e desce devagar. Aí. Fechamos o treino de mobilidade específica.